Primeiro, alguns cristãos não oram porque têm um amor morno pelo Senhor. Ao usar a palavra morno para descrever o amor de alguém por Jesus, não quero dizer que ele seja frio em relação ao Senhor. Em vez disso, quero dizer que o seu amor é barato, não caro. Dou-lhe um exemplo. Ao se dirigir à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ele primeiro os elogia por tudo que fizeram. Ele reconhece que trabalharam arduamente na fé, que detestam o pecado e as concessões, recusando-se a aceitar falsas doutrinas, jamais esmorecendo ou desistindo quando perseguidos, sempre defendendo o Evangelho. Mas Cristo diz ter algo contra eles. Abandonaram o seu fervente e caro amor por ele. Apocalipse 2, verso 4. De alguma maneira, no meio de todas as suas obras, eles deixaram o seu caminhar amoroso, disciplinado com o Senhor. E agora, ele lhes diz: vocês deixaram seu primeiro amor, abandonaram a cara disciplina de vir à minha presença, de manter comunhão comigo. Note, por favor, Jesus está falando aqui de crentes que começaram com um amor fulgurante por ele. Ele não está se dirigindo a cristãos mortos, frios, formais, que nunca o amaram acima de tudo. Pelo contrário, ele está dizendo: é possível que uma pessoa que já teve um coração amoroso por mim permita que o seu zelo se torne morno. O servo devotado, que anteriormente corria todos os dias em busca de mim em seu quarto, em secreto, agora raramente chega a orar. Pense o quanto isto deve insultar a Cristo, que é o nosso noivo. Que tipo de casamento pode existir quando marido e mulher não possuem um período privativo de intimidade? E é bem a respeito disso que Jesus está falando aqui. Ele deseja momentos com você, só para ele, para desfrutarem de intimidade. Você pode dizer que o ama, mas se jamais aparece para estar com ele, prova que não o ama, em absoluto. Esse tipo de comportamento jamais daria certo com outro noivo. Se você dissesse à sua namorada que a ama, mas a visse só uma vez por semana, só o suficiente para dizer: olá, meu bem, eu te amo, agora tchau, ela não iria tolerar, porque deveria Jesus, que se deu inteiro, deu a própria vida para você, tolerar? Não importa com que altura de voz você louva o Senhor na igreja, o quanto diz que o ama, o quanto de lágrimas você derrama, você pode contribuir com a generosidade, amar os outros, detestar o pecado, repreender os culpados, mas se o seu coração não está sendo permanentemente atraído para a presença de Cristo, você simplesmente não o ama. Você está orando por orar, negligenciando a oração e, de acordo com as próprias palavras de Jesus, isso é uma prova de que perdeu o seu amor por ele. Todas as nossas obras são em vão, a menos que voltemos ao nosso amor flamejante por Jesus. Temos de nos conscientizar. Amar a Jesus não se trata de realizar coisas, envolve disciplina diária de se manter um relacionamento, e isto vai custar algo de mim. Segundo, alguns cristãos não oram porque perverteram as suas prioridades. Prioridade é a importância que se deposita em algo, e os cristãos que negligenciam a oração perverteram as suas prioridades. Muitos cristãos garantem que oram quando têm o tempo, porém, a cada semana, buscar a Cristo se torna menos importante para eles do que lavar o carro, limpar a casa, visitar os amigos, comer fora, fazer compras, assistir os programas de esportes, simplesmente não criam tempo para orar. Contudo, as pessoas não eram diferentes nos tempos de Noé e de Ló. Suas grandes prioridades eram comer e beber, comprar e vender, casar e cuidar da família. Não tinham tempo para ouvir mensagens da condenação de Deus que chegavam. E assim, ninguém estava preparado quando o julgamento caiu sobre eles. Evidentemente, nada mudou com o passar dos séculos. Para a maioria dos americanos e brasileiros,
Cito os que terem um número enorme de cristãos nominais. Deus permanece no fundo da lista de prioridades, e no alto estão sua renda, segurança, prazer, família. É claro que para muitos Deus nem participa da lista, mas isso não magoa Deus tanto quanto a desvalorização que ele recebe de seus próprios filhos. Hoje, milhares de cristãos atravessam o país para receber a oração de algum ministro, profeta ou evangelista. Esses crentes desejam sentir o toque de Deus e uma experiência estática de sua presença. Mas mesmo que consigam o que buscam, a experiência só dura um tempo curto. Ironicamente, em todo o tempo em que estão viajando e buscando o toque de Deus, eles não gastam 5 minutos de oração. Amado, o Senhor não deseja as suas obras, aqueles insignificantes pedacinhos de tempo quando você só tem um instante para mandar ao céu um breve pedido de oração. Isso não é um sacrifício de oração, é uma oferenda capenga e ela polui o altar dele. O profeta Malaquias escreve: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 1, verso 8. Malaquias está dizendo: vocês estão trazendo qualquer animal velho da criação para sacrificar na presença de Deus. Porém, estas oferendas são desleixadas, descorteses, de segunda mão. Experimentem dar este tipo de oferta para o seu governador. Ele os lançará fora de sua presença. Deus esperava que o seu povo percorresse o seu rebanho cuidadosamente, examinando um por um dos animais, para escolher o mais perfeito dentre eles para sacrificar-lhe. E hoje, igualmente, Deus espera o mesmo de nós. Ele deseja o nosso tempo de qualidade, o tempo sem pressa ou correria, e devemos fazer deste tempo uma prioridade. Já me encontrei com os pastores de igrejas enormes. Esses homens estão entre os ministros mais ocupados que conheço. E alguns deles, sem se desculpar, dizem: não tenho tempo para orar. Porém, o que eles realmente querem dizer é: não dou nenhuma prioridade para a oração. Em muitos lugares que visito, não vejo nenhum movimento do Espírito de Deus na congregação. Mas ainda, como poderia haver alguma vida se os pastores não oram? O fato é o seguinte: nenhum cristão vai separar tempo para a oração a menos que ela se torne prioridade da sua vida. Acima de tudo mais, acima da família, da carreira, do lazer, de tudo. De outro modo, o seu sacrifício estará pervertido. Terceiro, alguns cristãos não oram porque aprenderam a viver sem oração. Muitos cristãos acham que a única coisa que se requer deles é ir à igreja, adorar, ouvir a pregação, resistir ao pecado, fazer o melhor possível e tudo estará bem com eles. Esse é o sacrifício que trazem para Deus e acham que ele se agrada disso. Tenho gastado tempo à mesa de cristãos moribundos que eram fiéis frequentadores da igreja por mais de 50 anos. Eram pessoas que nunca faltaram uma reunião, pessoas boas de família e podiam discorrer a respeito de qualquer assunto espiritual, mas não tinham nenhum tipo de vida de oração. Gastavam horas com suas famílias ou sentados em frente à TV, ou trabalhando em seus hobbies, mas não dispunham de tempo para estar a sós com Cristo. Isto pode lhe soar áspero, mas creio que essas pessoas foram para a eternidade sem conhecer o seu Senhor. Deus nunca se aproximou deles, porque eles nunca chegaram perto dele. Temo por todo cristão que aprendeu a viver confortavelmente sem vida diária de oração, que nunca teve uma comunhão crescente com o Senhor. Esse tipo de pessoa acaba estranha para ele.
e estará entre aqueles que Cristo repreende no dia do juízo. Sim, você realizou muitas obras, curou pessoas, realizou milagres, trouxe muitos para o meu reino, mas nunca o conheci. Afasta-te de mim, estranho. Como escaparemos da ira e do desprazer de Deus, se negligenciarmos o seu grande dom da salvação? Como enfrentá-lo no dia do julgamento? Quando os livros serão abertos para revelar que não gastamos nenhum tempo com ele? Podemos responder: Senhor, compreendo que arranjei muito pouco tempo para ti. Gastei-o todo para mim mesmo, para minha família, minha carreira. Mas agora estou disposto a gastar a eternidade para te conhecer. Você acha que ele aceitará isso? Não, nunca. O fato é que se pode passar uma vida toda sem oração. Em verdade, sei de alguns pastores e evangelistas de sucesso que aprenderam a ministrar totalmente sem oração. Podem trazer entretenimento, contar grandes histórias e fazer rir, mas não conseguem trazer convicção a alguém, ou transformação, ou levá-lo a buscar a face de Deus. Depois de um certo tempo, esses homens chegam a um profundo desespero, porque tornam-se mais e mais dependentes do braço da carne, em vez do Senhor, e as suas vidas se tornam cheias de confusão de todos os lados. Pregadores sem oração constituem pregadores sem poder. Igualmente, cristãos sem oração são ocos na fé, alvos fáceis para o falso mestre, rapidamente desviáveis do evangelho verdadeiro. Tais cristãos estão sempre aprendendo, mas nunca alcançando a maturidade.